Oh meu Deus, será que eu vou ficar sozinha para sempre? Ou será que já é tarde para eu encontrar o amor da minha vida? Muitas vezes eu via-me perdida neste tipo de pensamentos e talvez tu também já os tenhas tido. Hoje eu quero falar contigo sobre a solidão, sobre a solitude e sobre como nós podemos usar esta fase da nossa vida para fortalecer a nossa autoestima, ganhar mais confiança em quem nós somos e aprender a ter um relacionamento saudável connosco. Porque talvez o problema não seja o facto de tu estar sozinha, mas a forma como tu te vês enquanto estás sem um relacionamento. Então hoje tu vais aprender 3 formas de aproveitar esta fase para te desenvolveres emocionalmente, fortificares a tua autoestima, a tua confiança e construires um relacionamento saudável contigo. Vem comigo, tu já sabes que isto vai ser uma conversa de mulher para mulher. Resolver principalmente para os outros, mas por dentro estás exausta e quando paras percebes que não tens criado tempo para cuidar de ti? Bem-vinda ao podcast Autoestima Mulheres 40 Mais. Eu sou a Tita, durante anos vivi insegura, mas fingia que estava tudo bem. Até que percebi que podia mudar a forma como eu pensava e agia e ao alinhar isso com a palavra de Deus, a minha vida e a minha autoestima transformaram-se. E é isso que eu te vou ensinar aqui, a reconheceres o teu valor, a confiar nas tuas decisões e a viveres com mais paz. Sabias que eu tenho um grupo no Facebook, Autoestima Mulheres 40 Mais, um espaço seguro com encorajamento e exercícios práticos para te ajudar a sair do automático e a ganhar mais clareza e confiança. Autoestima Mulheres 40 Mais no Facebook. O link está na descrição do episódio. Então eu lembro-me de estar sozinha e começar a ter este tipo de pensamentos. Será que eu vou estar sempre assim, sozinha? Será que eu vou ficar assim para sempre? Eu não acredito que Deus quer isto para mim. Aliás, eu tenho a certeza que Deus não quer, não é? Porque a palavra de Deus diz que não é bom que o homem fique só. Então, mais uma vez, hoje eu vou ser vulnerável contigo, graças a Deus que eu também não sei ser de outra forma. E como eu aprendi a usar essa vulnerabilidade para trazer esperança e encorajamento a outras mulheres que estão a passar por outras situações parecidas que eu já vivi, é isso que vai fazer com que hoje não seja diferente. E eu conheço várias mulheres que passaram dos 40 e que neste momento não estão num relacionamento amoroso e vejo que algumas lidam com isso de uma forma saudável, mas outras vivem completamente consumidas por esse medo. E eu quero trazer a minha experiência, a minha visão sobre este tema. Eu já não estou num relacionamento amoroso há algum tempo e durante muito tempo as minhas dúvidas eram: será que ainda é possível ter um casamento saudável? Porquê é que eu ainda estou sozinha? E eu creio que sim, que eu vou ter um casamento saudável. Eu creio que eu vou viver isso. Eu acredito que essa é a vontade de Deus para mim e para ti. Só que houve uma coisa que eu comecei a entender. Enquanto eu lutava tanto com esta fase, eu estava só focada nisso e eu não estava a aprender nada com ela. Até que houve um momento em que eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a pensar: ok, então será que eu estou nesta fase de solidão? O que é que eu estou a fazer com ela? O que é que eu estou a aprender com ela? Ou será que eu estou a aproveitar a minha solitude? Porque uma coisa é a pessoa sentir-se completamente sozinha, vazia, perdida. E outra coisa é a pessoa estar sozinha, mas usar esse tempo para se desenvolver, para se conhecer ainda mais, para criar um relacionamento saudável consigo mesma, para se amar verdadeiramente. Então, esta é a diferença entre a solidão e a solitude. E isto para mim, eu confesso que foi muito difícil, mesmo muito desafiante. Porque tu sabes, eu já partilhei contigo que durante muitos anos eu tive uma autoestima baixa, então quando nós não nos amamos verdadeiramente, muitas vezes nós procuramos essa validação, esse amor noutra pessoa. Então eu lidei muito com essa carência emocional, com essa dependência emocional e isso trouxe-me relacionamentos que não eram saudáveis. E nesta fase de solitude eu comecei a perceber uma coisa: espera lá, eu posso usar este tempo de uma melhor forma? Primeiro de tudo, para eu cuidar de mim, preparar o meu coração, trabalhar o meu caráter, que há coisas que estão aqui que precisam de ser trabalhadas, para trabalhar o meu relacionamento comigo, para me transformar na mulher que eu quero ser. Porque eu comecei a perceber que eu não queria apenas encontrar alguém saudável.
eu também queria me tornar uma mulher emocionalmente mais saudável. Porque para haver um relacionamento saudável são precisos quantos? Não, 2. E esses 2 precisam de ser emocionalmente saudáveis. Eu não posso querer um rei e continuar a ser uma princesa mimada. Eu não posso querer ter um relacionamento saudável, mas continuar cheia de feridas, cheia de carências, cheia de padrões que eu nunca tratei. E depois, à mínima coisa no relacionamento, isso vai voltar à tona. Então eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a perceber o que é que eu preciso de melhorar, aquilo que eu preciso de curar, o que eu precisava de trabalhar no meu caráter e como é que eu podia aprender nesta fase a amar-me verdadeiramente. E durante este processo eu percebi uma coisa. Durante muitos anos eu fui construindo um muro de isolamento, porque quando nós somos magoadas, muitas vezes nós temos a tendência a fechar-nos, a isolar-nos e a dizermos: eu já sofri muito, eu já não preciso de ninguém, nunca vou voltar a passar por isto, mais vale só que mal acompanhada. Todas estas frases, não é, que nós vamos construindo para nos defendermos. E eu fiz muito isso. Mas foi quando eu entendi a diferença entre a solitude e a solidão, o isolamento. Nós precisamos de pessoas. Deus fez-nos para nós vivermos em comunidade, para nos relacionarmos, para termos conexões saudáveis, para rirmos, para vivermos, para aproveitarmos as coisas boas da vida. E eu comecei a perceber que eu não estava a fazer nada disso. Então eu comecei-me a abrir mais para a vida. Eu comecei a fazer coisas comigo, eu comecei a viajar sozinha. Eu comecei, por exemplo, a ir almoçar sozinha e a ter prazer nisso, a ter prazer na minha companhia, porque isso antes não acontecia. Antes eu fazia coisas, mas eu não gostava verdadeiramente da minha companhia. Depois eu comecei a criar hobbies, a fazer coisas que me desafiavam, a perceber novamente o que é que eu gosto, a trabalhar os meus relacionamentos com as pessoas à minha volta. E comecei a olhar para esta fase não como um castigo, mas como uma preparação. E primeiro uma preparação para a mulher que eu quero me tornar e depois para o relacionamento saudável que eu acredito que eu vou viver. E enquanto esse relacionamento não chega, eu posso aproveitar este tempo para me tornar uma mulher mais segura, com emoções mais saudáveis, mais inteira, completa. E isso mudou completamente a forma como eu comecei a viver esta fase. Então hoje eu quero deixar 3 coisas que eu acredito que podem transformar a tua solitude em crescimento, em vez de sofrimento. A primeira é aprenderes a estar contigo verdadeiramente. Muitas vezes nós temos medo de estar sozinhas, porque nós nunca aprendemos verdadeiramente a estar connosco, a apreciar a nossa companhia. Então, por vezes, nós distraímos, nós vamos à procura de validação, nós tentamos preencher vazios, mas esta fase pode ser tão rica, pode te ensinar das coisas mais importantes que tu podes ter, que é criar um relacionamento saudável contigo, aprenderes e a gostar de fazer coisas contigo, a ouvir-te, a perceberes aquilo que tu gostas, aquilo que tu não gostas, aquilo que tu aceitas, aquilo que tu jamais vais tolerar. E a segunda coisa é tu usares este tempo para cresceres emocionalmente. Em vez de viveres desesperada porque ainda não tens ninguém, pergunta: que mulher é que eu me estou a tornar enquanto eu espero? E talvez nesta altura seja importante tu trabalhares a tua autoestima, a forma como tu te sentes contigo, a forma como tu te vês, pontos no teu caráter que precisam ser trabalhados, a tua carência emocional, feridas que precisam ser curadas, padrões repetitivos do passado que precisam de ser ressignificados, porque relacionamentos saudáveis precisam de 2 pessoas saudáveis para o construírem. Para haver um relacionamento, mais uma vez, é preciso, quantos? 2. Então esses 2 precisam de estar saudáveis nas suas emoções, nos seus comportamentos. E a terceira coisa é, por favor, não te isoles. Uma coisa é estar sozinha,
Outra coisa é fechar-se completamente para a vida, para pessoas. Inconscientemente eu fazia isso. Então é importante tu procurares ambientes saudáveis, criar hobbies, viveres, passeares, conheceres novos sítios, conheceres novas pessoas, estás numa comunidade saudável, com pessoas saudáveis, permitir-te a voltar a sorrir, a rir, a apreciar o que há de bom na vida, porque talvez esta fase não seja, e não é o fim da tua história, talvez seja uma preparação para aquilo que Deus está a construir em segredo, nos bastidores, porque é assim que Ele faz na tua vida, e eu creio nisso mesmo. Então, hoje eu quero te deixar 3 perguntas, são um desafio para ti. A primeira é: eu estou realmente a viver a minha solitude ou eu estou presa numa solidão e num medo que me está a consumir? A segunda é: o que é que eu posso começar a fazer para criar uma relação mais saudável comigo? E a terceira é: como é que eu vou voltar a conectar-me com a vida e com pessoas e trazer pessoas saudáveis para o meu ambiente? E aqui pode ser tu começares um novo hobby, tu estás presente numa comunidade, tu conheceres pessoas novas neste tipo de ambientes, estás nesse ambiente com pessoas que partilham os mesmos interesses do que tu, fazeres programas contigo ou simplesmente parares de fugir do silêncio, de estares sozinha contigo, porque talvez esta fase não seja um castigo, mas sim uma preparação. Então hoje eu quero que tu leves 3 mensagens. A primeira é que estás sozinha, não significa que há algo errado contigo. A segunda é que esta fase é uma oportunidade para fortaleceres a tua autoestima, desenvolveres um relacionamento saudável, teres mais confiança em quem tu és. E a terceira é que tu não precisas de viver esta fase em desespero ou em carência, mas podes usar este tempo para crescimento, para curar, para amadurecer, para te preparares emocionalmente para aquele que Deus ainda tem para ti. Talvez esta fase, talvez não é um castigo, mas uma preparação. Se este episódio mexeu contigo, se tu sentiste aquele aperto ou aquele é isto, para um momento e deixa a tua avaliação na app onde estás a ouvir. Isto ajuda este podcast a chegar a mais mulheres que, tal como tu, precisam de ouvir esta mensagem. E se tu tens uma amiga que anda cansada de ser forte, partilha com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa de ouvir hoje. Obrigada por estar aqui comigo. E como eu não vou a lado nenhum, eu estou aqui contigo na próxima segunda-feira, num novo episódio. E até lá, cuida de ti, como cuidas dos outros. Um beijinho no teu coração. Até já!